Hoje, 18 de maio, é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. O propósito da campanha Maio Laranja é tirar a invisibilidade do tema, já que pesquisas afirmam que apenas 10% dos casos são notificados. São aproximadamente 45 mil casos por ano em nosso país. E hoje eu vou dividir a minha história com vocês. Eu sempre soube, desde que eu comecei aqui no YouTube, eu tinha certeza absoluta que esse dia chegaria. Eu decidi que seria 18 de maio de 2022, no final do ano passado, e desde então eu falei assim, vou me aprofundar muito, vou ler muitas coisas sobre isso, mas honestamente eu tô aqui muito mais do que guiada por dados ou informações neurais e efeitos que isso causa no cérebro e na vida de uma menina, né, de uma pessoa. Eu tô aqui através do Espírito Santo, guiada por Deus e pedindo sinceramente que Ele use esse vídeo para chegar em casas, em lares que eu não conseguiria chegar presencialmente. Que esse vídeo seja uma porta para a cura de Deus entrar na sua vida que passou por isso. E para que, se você é mãe ou tia, enfim, entenda um pouco sobre essa perspectiva e possa proteger as crianças que estão perto de você. Então esse é o meu desejo, esse é o meu objetivo aqui, que a minha história seja de alguma maneira remédio para suas feridas, um bálsamo, assim como Deus fez comigo ao longo de todos os anos. Vamos lá. Mas a minha história é que eu fui abusada quando eu tinha 6 anos. Um bebezinho. Eu não sei por onde começar. Parece que meu coração vai sair pela boca. Quando eu falava pra vocês que entre as feridas emocionais e as coisas que eu tive que superar ao longo da minha vida, a aceitação do cabelo natural era só a pontinha do iceberg, era disso que eu tava falando, principalmente, né? Minha família, minha história foi muito disfuncional desde antes, tá? Não só a partir dos meus pais, mas meu pai também teve uma família disfuncional, uma casa disfuncional desde muito pequenininho. A minha mãe saiu de casa muito nova, com 17 anos, uma mocinha de interior, não entendia nada da vida, ingênua, meu Deus do céu, num nível assim absurdo. A maioria dos casos de abuso que acontecem com parentes. Tios, primos, irmãos mais velhos, às vezes os pais. Meu Deus, eu não consigo nem imaginar quem passou por uma situação dessa com o próprio pai. No meu caso foi com um tio, um agregado, né? Um tio agregado, porque ele não é irmão do meu pai ou da minha mãe. Abuso não é só quando acontece efetivamente, eu não quero falar a palavra porque eu não sei como estão as diretrizes do YouTube em relação a isso. O ato não necessariamente é concretizado, não existe necessariamente uma relação ali, entende? Eu tinha 6 aninhos, eu tenho memória desses acontecimentos. Aconteceu por mais de uma vez. Existe uma demanda emocional, infantil, natural, de ser amada, querida, cuidada, e certos tipos de pessoas usam dessa demanda emocional para tirar proveito. E mais uma vez, como na estatística, na maioria dos casos, eu só tive coragem de contar isso quando eu já era bem grandinha. Na verdade, aconteceu um episódio. Eu não consigo me lembrar quantos anos eu tinha, mas talvez 15 anos, 16, 17 anos, alguns anos antes de começar aqui no YouTube. Eu senti o Espírito Santo me dizer que eu deveria falar para ele, que eu lembrava do que havia acontecido e de que eu perdoava ele. Eu sei que isso parece muito absurdo. Muito absurdo, Rai. Como você tá contando sobre uma coisa tão grave assim que aconteceu sobre você e você vem me falar de perdão. Sair da minha boca o perdão pra ele foi pra minha própria cura. Não foi pro alívio de consciência dele. E Deus sabe disso. Pouco tempo depois ele faleceu. Ele não estava doente. A sensação que eu tinha é que ele não fazia... que ele fingia ou ele achava que eu não lembrava do que tinha acontecido. E olhar pra ele e dizer, tio, eu lembro do que aconteceu, mas eu te perdoo. Foi o começo da minha cura. E mais uma vez, por mais absurdo que pareça, o meu perdão foi sincero. Eu desejo sinceramente que ele tenha tido tempo de se reconciliar com Deus, que ele tenha tido tempo de salvar a alma, né, dele. E se meu objetivo aqui é trazer a minha experiência para que vocês consigam aplicar na vida de vocês, primeiro para quem já passou por isso, essa não é uma sentença na sua vida. Não é porque isso aconteceu com você e não foi sua culpa. Não estava no seu controle.
E não é porque você viveu isso que você perdeu o seu valor. Não é porque você viveu isso que Deus não tem uma história de cura e restauração para sua alma e para sua vida. Não é porque você viveu isso que você vai continuar na mão de outros abusadores ao longo da sua vida. Esse ciclo pode ser quebrado através do nome e do sangue de Jesus. E da sua decisão. Da sua capacidade de colocar a cara no chão e orar pedindo a Deus que Ele restaure todos os pedaços que foram quebrados dentro de você. Tudo que foi roubado de você. Eu tive minha inocência roubada muito cedo. Neném, 6 anos. Meu Deus, 6 anos. Eu lembro que aos 10 anos, quando eu lembrava que tinha vivido isso, uma tia muito sincera, espontânea, e até hoje eu sou grata a ela por isso, me disse assim, olha só, ela não fazia ideia do que eu tinha passado. Você tá crescendo, qualquer homem que se aproximar de você com abracinho, corra. Qualquer um, mas tia, qualquer um. Ela foi um pouco mais explícita e eu acho que isso é fundamental para proteger as nossas crianças. Você empodera. Pouco tempo depois, eu consegui, aos 10 anos, detectar a malícia de um homem que disse, vem cá, senta aqui no colo do tio. E eu consegui responder, não. Como a gente é criança condicionada a obedecer e respeitar os adultos, e eu era uma pessoa que respeitava e obedecia aos adultos, eu sempre fui muito obediente. Uma pessoa muito maior e mais velha do que eu me dizer, faça tal coisa, sente aqui. Era provável que eu dissesse, sim. Mas eu lembrei do que a minha tia falou. Então você pode ter esse papel na vida das crianças que estão perto de você, dizendo isso. Não. Filha, você pode dizer não. Está bem? O mundo é mau. Você pode dizer não. As crianças demoram muito para ter coragem de contar e quando elas contam, quase nunca são levadas a sério. Isso também é uma coisa que tem que mudar. Dê atenção ao que seu filho tá falando. Na mesma fase em que eu senti que eu deveria dizer eu te perdoo, eu tive coragem de contar. E o que eu aprendo dessa história é que tem uma coisa que é fundamental pra cura também emocional, mais uma vez, da criança, é o adulto tomar as dores, abraçar, acolher, dizer, isso não foi sua culpa, vem aqui, eu não acredito que você passou por isso também dói em mim, como dói em você enquanto você conta pra mim. Se alguém vier te contar, seja uma criança, seja uma adolescente, seja uma mulher adulta que nunca teve coragem de falar sobre isso, meu Deus, tem diversas, abrace ela, diga, vem aqui, vou te dar um abraço. Isso não foi sua culpa. E eu tô aqui pra dizer que eu sou a prova viva do que Paulo disse quando disse que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Não só o meu pecado, mas o pecado de outras pessoas contra mim. A graça de Deus e a mão de Deus sempre foram visíveis na minha vida. Muito visíveis na minha vida. Em todas as áreas, em todo o caminho. Muito cedo ele me disse, você é minha filha. E eu te escolhi. E se torna então minha missão dizer para o mundo inteiro que Jesus nos lava de todos os pecados. Dos nossos pecados e dos pecados que cometeram contra nós. Até as próprias questões de autoestima têm relação com a sua percepção do seu valor, né? Que foi invadida, deturpada e deformada, né? Quando você passa por uma coisa assim. A maneira como você escolhe seus relacionamentos, falando de certos relacionamentos, né, esse ciclo de abuso, a sua percepção sobre o que é amor, ainda mais quando isso acontece com você, quando você é tão pequenininha assim, né, até os 7 anos de idade. Depois também tem outras, né, cada fase tem suas consequências e particularidades, né, tem os caminhos neurais criados. Tudo isso tem muito impacto ao longo da sua vida, então é muito importante que a gente converse mesmo, né, que a gente cure umas às outras, se possível trate isso em terapia, conte para que essas feridas emocionais sejam curadas e denunciem, pessoal. É responsabilidade do adulto denunciar essas coisas que estão acontecendo. A mensagem que eu quero trazer nesse vídeo e deixar aqui é que existe uma nova história pra você. Deus me levantou como uma voz nesse país uma vez, né? Eu digo que na primeira fase do meu ministério, aí teve um hiato, e hoje eu tô na segunda fase do meu ministério, de falar da maneira como Deus me curou e me tratou, gerar fé e esperança no coração de vocês, porque, meu Deus, se a Rai passou por isso, e hoje ela é uma mulher confiante, que acredita em si, que conquistou grandes coisas através do seu próprio trabalho, eu também posso. E essa é a verdade de Deus. Você também pode. Eu não sou melhor do que ninguém, em nada. O que eu tenho ao meu favor é a devoção.
A fé em Deus. Eu ouvi, criei e não tive vergonha de crer. Ouçam as crianças. Deem ouvidos, as crianças são inteligentes, capazes. Dê ouvidos, converse, gaste tempo. Tenha atenção nas atitudes. Eu vou deixar um Instagram aqui, onde tem mostrando os sinais que você pode observar na sua criança. E pra você também, que é adulto. Deus tem uma nova história pra você. Assim como Ele teve e tem pra mim. Amém? Um beijo, Deus abençoe muito vocês. Obrigado por terem estado comigo, por me ouvirem. Espero ter abençoado vocês. Até mais.